Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos novamente aqui reunidos, para o nosso culto de doutrina, com um tema, que nós estamos tendo agora, esse tema novo, que é as igrejas de Apocalipse. Hoje é o nosso terceiro culto de doutrina, com esse tema, e a gente vai estar, como a gente teve a primeira quarta foi a introdução, quarta-feira passada a gente falou sobre a carta para a igreja de Éfeso. Hoje nós vamos falar sobre a carta para a igreja de Esmirna, que é a segunda carta das igrejas. Então, hoje a gente vai estar estudando o texto que está em Apocalipse. Gostaria que os irmãos estivessem com suas Bíblias ou no computador, no tablet, onde você estiver vendo aberta, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8 a 11, que são os versículos que tem a carta à igreja de Esmirna. A gente vai estar lendo esse texto agora para começar, e depois a gente vai estar trabalhando esse texto, fazendo tanto uma análise histórica da igreja de Esmirna, como uma análise do texto. Então vamos lá. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, nós temos essa segunda carta de uma igreja de Apocalipse. Então, primeiro uma análise histórica. Quem era Esmirna? Que cidade era essa? Como a gente tem visto, são todas cidades da Ásia Menor. Hoje, Esmirna, ela seria uma cidade na Turquia. Eu não vou tentar dizer o nome da cidade hoje, porque em turco é bem diferente a escrita. Mas ela seria uma igreja, hoje, a cidade de Esmirna estaria ali, na Turquia. Como a maioria das cidades, ela era uma cidade portuária, das cartas que estão em Apocalipse. Outra questão interessante sobre a carta à igreja de Esmirna é que a igreja de Esmirna não se tem uma certeza absoluta de quem foi o fundador de Esmirna, quem fundou a igreja em Esmirna. A maioria dos estudiosos, eles acham que foi Paulo na sua terceira viagem. Por quê? Porque na sua terceira viagem missionária, que está escrita em Atos 19 por ali, é dito o seguinte, que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia. Ou então, é por isso que se supõe que Esmirna recebeu a pregação de Paulo justamente nessa época da sua terceira viagem, que está lá em Atos dos Apóstolos 19, capítulo 19, versículo 10, que Paulo teria passado lá na sua terceira viagem e com isso fundou a cidade de Esmirna. Mas, contudo, mesmo historicamente, não é uma coisa assim que tem como se ter 100% de certeza. Há suspeitas, há indícios disso, de que Paulo foi o fundador da igreja, mas não há certeza. Outro fato histórico interessante sobre a igreja de Esmirna é o seguinte, que a igreja de Esmirna, ela é conhecida pois foi uma igreja que sofreu muita perseguição. Uma perseguição muito séria de dois lados. Um lado são os judeus,
que viviam lá, porque como Esmirna era uma cidade comercial, muitos judeus viviam lá por causa disso. E esses judeus perseguiam a igreja de Esmirna, e o outro era a perseguição dos romanos. Esmirna já era uma cidade que seguia o Império Romano, e na época que Esmirna era igreja, teve a igreja em Esmirna, que é a igreja que recebe a carta de Apocalipse, existia o culto ao imperador. E era preciso que você reconhecesse o imperador como uma divindade. E a igreja de Esmirna historicamente, tem fatos históricos guardados até hoje, que mostram que ela não aceitava isso, ela negava a divindade do imperador e só aceitava a divindade de Cristo. Por isso ela também sentia muita perseguição dos romanos. Historicamente falando, isso é um fato que aconteceu com muitas igrejas em determinado período, por causa de vários imperadores romanos, apoiavam muito essa questão do culto ao imperador, e eles exigiam muito que as cidades, os locais, que não é que você tinha que abandonar a sua religião, porque o Império Romano era um império proselitista, então ele aceitava várias igrejas, várias religiões dentro dele, mas desde que você mantivesse a adoração ao imperador. E a igreja não aceitava essa adoração ao imperador, e isso causou muitos problemas. Esmirna é um exemplo disso. Outro fato histórico que é muito concordado entre os historiadores é que houve um bispo muito famoso em Esmirna, que é Policarpo. Policarpo ele foi discípulo do apóstolo João e chegou a ser bispo, a ser o líder da igreja de Esmirna. Nós não sabemos, nós não temos como ter certeza exatamente da época total que ele foi bispo, mas é sabido que ele foi bispo lá e sofreu martírio na igreja como bispo. Ele foi queimado na fogueira no ano de 155 depois de Cristo. Novamente, qual o motivo de Policarpo, que foi o bispo da igreja de Esmirna, ter sido condenado à fogueira? Ele recusou reconhecer a César como divindade. Até é muito conhecido um texto, famoso, de Policarpo, que o procônsul romano, ou seja, aquele pessoa que era o representante do Império Romano em Esmirna, ameaçou jogar Policarpo ou para ser comido por feras, leões, animais selvagens, ou ser queimado no fogo, se ele não reconhecesse a divindade do imperador. E há um texto muito conhecido que é a resposta de Policarpo a isso. A resposta é: ameace-me com fogo que pode durar por 1 hora, e então se extingue. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então, por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. Ou seja, Policarpo tinha uma consciência de dizer o seguinte: você está me ameaçando me queimar? Me queime, vai durar só 1 hora, depois se passa. Mas você, que não reconhece a divindade de Cristo, nega, desconhece o julgamento vindouro, o julgamento após a morte, onde vai haver uma punição eterna para os ímpios. Então, tome logo sua decisão. E ele terminou, por causa disso, de não negar a Cristo, ou, na verdade, não era negar a Cristo, porque o Império Romano não pedia que você negasse ninguém, mas sim aceitar outras divindades, reconhecer o imperador como Deus. Policarpo foi condenado à fogueira e morreu queimado. Uma coisa interessante sobre Esmirna é que Esmirna só é mencionada nesse texto de Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 2. Ela em Atos não aparece, como eu disse. Dá-se a entender que foi fundada na terceira viagem missionária de Paulo, porque lá em Atos diz que toda a Ásia foi pregada naquela viagem. Então dá-se a entender que Paulo foi o fundador da igreja de Esmirna, como fundou várias outras igrejas. Mas não há uma certeza, porque ela não é mencionada individualmente pelo nome em nenhum outro momento. Aí nós vamos ver a carta em si. A carta em si, ela, como todas as outras cartas, elas são
divididas em algumas partes. A primeira parte é a saudação, que é quando começa no versículo 8, que diz: ao anjo da igreja de Esmirna escreve. É uma saudação ao destinatário, dizendo, ó, essa carta é para a igreja de Esmirna. O segundo momento da carta, a segunda informação que nós temos na carta é o ato de Cristo se autodesignar. Cristo se descreve. Toda carta ele se descreve de uma forma diferente. E nesta carta ele se apresenta como que essas coisas, diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. É uma coisa muito interessante que Cristo se apresenta como este, que morreu, que passou por uma morte. Ele lembra que ele sofreu, mas ressuscitou. Então, Cristo se apresenta dessa forma específica, daquele que é o primeiro e o último, ou seja, que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. É ele que foi morto, que morreu na cruz por nós, mas tornou a viver. Então, esta é a apresentação que Cristo se faz. Ele está se apresentando à igreja de Esmirna dessa forma. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que essa informação é muito importante, o fato de Cristo falar que morreu e voltou a viver, porque aqui ele está mostrando a sua vitória sobre a morte. E somente aquele que é vitorioso sobre a morte pode dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, os autores interpretam isso como o seguinte: Cristo usa essa apresentação de dizer que é o primeiro e o último que foi morto e voltou a viver, para mostrar, lembrar a igreja de Esmirna que aquele que eles servem, ele foi vitorioso sobre a morte. Então, quando ele diz para você ser fiel até a morte, e depois da morte ele poderia lhe dar a coroa da vida, ele está falando de caso conhecido. Já existe, eu já fiz. Eu lutei contra a morte e venci. Então não se preocupem, sejam fiel até a morte e eu darei a coroa da vida para vocês. Após a apresentação, vem um elogio. Vem um elogio de Cristo à igreja. Que elogio é esse? Ele vai dizer, conheço a tua tribulação. Ou seja, Cristo está dizendo, eu, que sou o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou a viver, eu sei que vocês estão sofrendo perseguição. Não pense que eu não sei, não pense que eu não conheço o seu sofrimento. Eu conheço. Eu conheço o sofrimento de vocês, saibam disso. Eu conheço o sofrimento de vocês. E ele não para somente por aí. Ele vai dizer, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. É interessante isso, porque quando a gente olha historicamente, Esmirna era uma cidade rica. Mas aí você pensa, se a cidade era uma cidade rica, por que a igreja era pobre? Simples. Nós devemos lembrar que era uma cidade romana. Se a igreja se negava a seguir a doutrina do culto ao imperador, ela iria sofrer. Como? Ela iria perder seus empregos. A fala que os judeus perseguiam, eram caluniados pelos judeus. Então, nós vamos ver aqui uma situação onde a igreja, por causa da sua fé, ela se tornou pobre. E Cristo diz, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Porque Cristo aqui está lembrando a igreja, apesar de toda a pobreza e dificuldade material que vocês estão sofrendo, lembrem-se, espiritualmente, vocês são ricos. A pobreza era uma consequência da fidelidade a Cristo. Cristo está dizendo, eu sei que isso tem acontecido. Eu sei que vocês têm perdido seus empregos, têm tido dificuldades, porque vocês se mantiveram fiéis. Eu sei disso. E ele continua dizendo, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. São as três grandes problemas que a igreja de Esmirna está enfrentando. Uma é a tribulação, a perseguição, por não adorar o imperador como um Deus. A segunda é o fato de que se tornaram pobres por preservar sua fidelidade a Cristo. E a terceira é uma perseguição dos judeus,
E Cristo é bem simples, ele diz, eles têm blasfemado, ou seja, eles têm levantado falso testemunho, falado mentiras contra vocês. Eles que se dizem judeus e não são, antes são sinagogas de Satanás. Ou seja, ele aqui está dizendo ao povo, não se preocupe com eles, eu conheço, mas eles na verdade eles não são judeus verdadeiros. Eles na verdade eles são utilizados por Satanás para prejudicar vocês. E é muito interessante porque os judeus formavam esse grupo que perseguia a igreja de Esmirna. Apesar de tudo, os judeus, em vez de reconhecer que a igreja de Esmirna estava correta, mesmo que eles não acreditassem em Cristo, mas eles não deveriam apoiar o culto ao imperador, por serem cristãos, os judeus ajudavam na perseguição, denunciando, incentivando. Então isso causou a tribulação, o aumento da tribulação da igreja de Esmirna. Então nós vemos a igreja de Esmirna, a aprovação de Cristo está no quê? No fato de que apesar de toda aquela tribulação, de toda a dificuldade, de toda a pobreza que eles enfrentaram, eles se mantiveram fiéis. O interessante é que normalmente na maioria das cartas, com duas exceções, uma é Esmirna e a outra são duas igrejas. A maioria das igrejas tem alguma coisa contra elas, menos Esmirna e Filadélfia. Nós vamos ver que depois que Cristo fala sobre a aprovação por se manter fiel, não vem a condenação, como a maioria das igrejas tem. Não há nada contra a igreja de Esmirna. Mas há uma advertência. Há uma advertência com a igreja, um alerta. Sinal, a partir do versículo 10, Cristo vai começar a dizer, não temam as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós vamos ver aqui Cristo dizer, vocês vão de sofrer mais ainda. O negócio vai piorar, mas não temam. E Cristo é específico, ele diz, alguns entre vocês serão lançados a prisões, e estes serão postos à prova. Mas não temam. Cristo está dizendo aqui, eu sei que vocês vão sofrer, eu sei, eu estarei com vocês. Não temam a tribulação que está por vir, porque eu já a conheço. E é o interessante que ele diz, e tereis tribulação de 10 dias. A maioria dos estudiosos concordam, e eu concordo com isso também, que não é 10 dias literais, que não seria uma tribulação somente de 10 dias. A questão é como interpretar isso, esses 10 dias, o que seriam. Alguns estudiosos entendem que são 10 eras, 10 anos, várias interpretações. E alguns outros vão entender que os 10 dias são os 10 imperadores romanos que mais perseguiram a igreja, até quando a igreja se torna religião oficial do império. Eu sou mais de concordar com essa visão, até porque, venhamos e convenhamos, seria uma coincidência muito grande no texto falar 10 dias, e foram exatamente 10 imperadores que exacerbaram a perseguição contra a igreja antes da igreja se tornar a religião oficial do império. Então eu concordo muito com isso, que é uma missão desses 10 imperadores. Então nós vamos ver aqui a advertência de Cristo, o alerta de Cristo é para a igreja saber que a perseguição ainda continuaria, que haveria perseguição, ela não seria simples, alguns seriam presos, mas tem um tempo determinado. E ele no final diz o seguinte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, Cristo está lembrando aqui a eles, a igreja, dizendo, se você for fiel a mim até a morte, que é o caso do bispo da igreja de Esmirna, o exemplo de Policarpo.
você vai receber uma coroa da vida. É contraditório, mas se a pessoa morreu, receber coroa da vida, é novamente uma lembrança do início, da forma como Cristo se apresenta. Eu sou o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, Cristo está aqui querendo dizer, ó, se você for fiel e morrer em fidelidade a mim, não se preocupe. Mesmo assim, você terá uma vida. Ou seja, Cristo está garantindo a eles, a igreja de Esmirna, que mesmo que a tribulação, a prova de tribulação que eles passassem, levassem à morte, se eles permanecessem fiéis, ele garantiria a vida espiritual. Ele garantiria uma coroa da vida. E isso é comprovado quando ele termina com a promessa final. A promessa final é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano de segunda morte. Ou seja, que segunda morte é essa? A morte aqui, a segunda morte, é de certa forma uma lembrança que nós vamos ter daquele texto que está lá em Mateus 10, 28, que o Senhor Jesus ele diz o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ou seja, Cristo está aqui dando como uma promessa, dizendo: aquele que se mantiver fiel, mesmo na perseguição, mesmo que isso leve à morte, eu garanto, ele não enfrentará uma segunda morte. Ou seja, ele não, mesmo que ele morra humanamente, carnalmente, materialmente falando, espiritualmente, ele não sofrerá condenação ao inferno. Cristo está dando aqui uma promessa, uma garantia para aqueles quem é o vencedor. É o que ele diz lá no final do versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te uma coroa da vida. Ou seja, Cristo traz uma carta para Esmirna dizendo: ó, eu conheço vocês, só tenho elogios para vocês. Vocês têm sofrido muito, perseguição, têm sofrido miséria, têm ficado pobre por ser fiel a mim. Os judeus têm blasfemado contra vocês. A perseguição vai aumentar. Eu sei disso, eu estou avisando, mas não temam. Vocês não precisam temer. Porque mesmo que o seu corpo seja morto, se você for fiel a mim, espiritualmente você permanecerá vivo. Espiritualmente você será vitorioso. Então Cristo está aqui mandando essa carta para a igreja de Esmirna, reconhecendo o sofrimento que eles passam e garantindo a vitória deles como igreja por ser fiel e fiel até a morte. É uma mensagem forte, porque Cristo aqui não está garantindo a liberdade da perseguição. Cristo aqui não está dizendo que a perseguição vai acabar. Cristo está garantindo a vitória depois de uma aparente derrota. Depois que pareceu que você perdeu, porque você morreu, está dizendo, ó, é vitória. É contraditório. Mas essa é a realidade que Cristo traz para a igreja de Esmirna. Ele traz a realidade para a igreja de Esmirna só. Você está sofrendo agora? Aguente o sofrimento. A sua vitória, a sua recompensa não é neste mundo. Eu acho que essa é a grande lição que nós podemos tirar da igreja de Esmirna para hoje. Qual é a nossa lição para hoje? Porque historicamente a igreja de Esmirna servia perseguição. Nós não sofremos perseguição. Mas eu acho que a grande lição que nós podemos tomar da igreja de Esmirna é só perspectiva. A perspectiva que Cristo passa para a igreja de Esmirna é o seguinte, ó, o mundo que lhe cerca não deve ser seu objetivo. A sua vitória não deve ser esse mundo. A sua vitória deve ser a recompensa eterna, a recompensa no reino. Essa é a principal mensagem que Cristo traz através de Esmirna para nós hoje. Quanto nós temos nos prendido? Porque eu estou sofrendo. Porque eu não consigo o emprego que eu queria. Eu não estou ganhando tanto que eu quero. A igreja de Esmirna, meu irmão, eles eram pobres, miseráveis, por fidelidade a Cristo. Eles recebiam perseguição, muitos foram queimados, outros foram comidos por feras.
E eles permaneceram fiel. Por quê? Porque eles tinham essa perspectiva que Cristo dá na carta. Ó, eu posso morrer aqui, mas o meu Senhor está me garantindo uma coroa de vida. O meu Senhor está me garantindo que eu não terei uma segunda morte. Como Policarpo disse, ameace-me com fogo. Pode durar 1 hora e então se extingue. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. Vocês compreendem a visão de Policarpo? A visão de Policarpo não era a morte aqui. A visão de Policarpo era evitar a condenação do ímpio, a punição no fogo do inferno. Esse era o medo de Policarpo. Essa era a visão da igreja de Esmirna. A nossa preocupação é não sermos condenados ao fogo no inferno. Não importa a dificuldade aqui. Eu acho que isso que é a lição que nós temos que tomar de Esmirna. Mantermos uma perspectiva não nesse mundo que nos cerca, mas sim uma perspectiva voltada para o futuro espiritual, para a segunda vinda de Cristo. Para não sermos condenados para a punição eterna dos ímpios. É essa que tem nossa perspectiva. É essa perspectiva que nos garante, que nos fará até a perspectiva de nos mantermos fiéis, mesmo se chegarmos a um tempo de perseguição religiosa. Que nós possamos aprender isso com Esmirna, a manter em perspectiva o futuro, a vinda de Cristo, a ser fiel, fiel até a morte, para poder receber a coroa da vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai. Tu escreveste essas cartas, Pai, para essas igrejas, mas também entendemos que escreveste elas com mensagens, com lições para todos nós hoje como Teus filhos, Pai. Que cada lição dessa, Pai, de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de cada uma dessas 7 igrejas, Pai, possam nos transformar, que nós possamos aprender com elas exemplo e possamos buscar continuar te servindo, seguindo os exemplos dessas igrejas, Pai. Aprendendo com os que fizeram certo e seguindo o exemplo, aprendendo com os que fizeram errado e não fazendo igual. Que nós possamos aprender, Pai, e levar para as nossas vidas diárias esse exemplo e vivermos verdadeiramente conforme a Tua vontade, Pai. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, por hoje, nós vamos terminar com a igreja de Esmirna. Semana que vem nós voltamos com Pérgamo. E assim por diante. Nós vamos, a cada quarta-feira, estar trazendo um estudo de uma das igrejas. Então, que nós possamos estar a cada quarta estudando uma dessas igrejas, como tem sido nas últimas 2 quartas. A gente vai primeiro olhar a cidade historicamente, vai olhar a lição que Deus passou para aquela igreja e como isso se aplica a nós. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a quarta-feira que vem.